cumprimentar todas e todos. Cumprimento a prefeita Paula Mascarenhas, prefeita de Pelotas, que representa aqui a Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, né? Cumprimento a doutora Tatiana Schofield, que é a diretora jurídica da Interfarma. Cumprimento o doutor Márcio Schiffler Fontes, juiz de direito, representando aqui o CNJ. Cumprimento também os deputados Arruda e cumprimento o presidente dessa sessão, deputado Esperidião Amin, agradecendo inicialmente a Vossa Excelência pela atenção dispensada a esse projeto e esse tema. Quero agradecer porque Vossa Excelência demonstrou uma gentileza, uma enorme atenção a esse debate. E, inicialmente, presto aqui a minha homenagem a 3 professores de processo civil da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que são os professores Ada Pellegrini Grinovo, que nos deixou no ano passado. Ela me ajudou muito na elaboração do novo Código de Processo Civil, ainda que depois ela foi muito crítica ao Código, mas é uma pessoa que me ajudou imensamente na elaboração do Código. O professor Kazuo Watanabe, seu parceiro, e o professor Paulo Henrique Lucon, que juntos me ofereceram esta proposta que eu estou aqui a discutir. E, recentemente, eu fui convidado para uma aula na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e que esse projeto foi discutido numa aula de pós-graduação, e eles pediram sugestões para os alunos. Essas sugestões ainda não chegaram, e eles pediram se eles poderão fazer a participação no mês de fevereiro. Então, eu quero justificar a ausência aqui dos professores Kazuo Watanabe e Paulo Henrique Lucon. Mas, naquela ocasião, eu fiz algumas reflexões que eu gostaria de trazê-las aqui. Inicialmente, em dizer que acho que esse projeto é um projeto que contribui enormemente nesse debate. Em segundo lugar, dizer que eu acho que esse projeto requer alterações, e é sobre elas que eu quero falar aqui e trazer as reflexões. Mas antes, preliminarmente, eu gostaria de trazer 3 questões. Esse projeto de lei, ele terá que desenhar corretamente a intervenção do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Isso é, como que o projeto resgata um desenho constitucional das funções do Executivo e do Judiciário. Em segundo lugar, como ele também consegue avançar ao disciplinar a atividade do juiz na relação com as políticas públicas. Os juízes interferem nas políticas públicas. A questão é como disciplinar essa intervenção, para que ela seja a melhor possível para a sociedade brasileira. E aí, quero refletir e dizer das palavras tão sábias da prefeita Paula Mascarenhas, quando ela resgata os problemas que os prefeitos, governadores, presidente da República vem tendo em relação às dificuldades financeiras e o enorme número de tarefas que os prefeitos têm que desempenhar. Portanto, nós precisamos disciplinar para que a intervenção judicial nas políticas públicas fosse muito precisa. Mas também como é que a gente atende ao cidadão diante da omissão do poder público, porque o poder público também, muitas vezes, é omisso em relação às políticas públicas. Eu gostaria de dizer também da enorme contribuição trazida aqui pela doutora Tatiana Schofield, que ela nos apresenta qual é o pano de fundo dessa temática. E o doutor
Márcio Schiffler Fontes traz uma reflexão de natureza teórica muito importante para esse debate. Então, eu gostaria de, em breves palavras, discutir agora quais seriam os temas que nós precisamos cercar e quais os temas que eu cercaria novamente no projeto, fazendo as alterações e, portanto, nós trabalharmos essas alterações nos meses de fevereiro, ver as contribuições que o professor Cazu também e o professor Paulo Henrique Lucon possam trazer. Mas, inicialmente, dizer o seguinte: esse debate sobre políticas públicas, ele tem que resguardar um núcleo duro dos direitos fundamentais. Esse núcleo duro tem que estar resguardado, isto é, quando há uma omissão do Poder Executivo em relação à implementação de políticas públicas que dizem respeito ao núcleo duro dos direitos fundamentais, aí sim que o Judiciário tem que intervir. Não só aí, mas aí deve intervir. Por exemplo, quando faltam remédios que estão na lista do SUS, hoje faltam. Hoje estão faltando remédios de alto custo para problemas psiquiátricos. Quando falta, não pode haver qualquer tipo de, digamos, dúvida da necessidade da intervenção judicial nas políticas públicas. Se falta um remédio psiquiátrico, se falta um remédio para quem tem um problema de diabetes, um problema de outra doença crônica, não podemos ter dúvida que essa intervenção é uma intervenção necessária. Ela está no que eu chamo do núcleo duro dos direitos fundamentais. Por outro lado, nós não podemos também deixar de reconhecer que há situações em que o paciente busca um remédio que não se tem conhecimento da sua eficácia científica, mas diante do evento morte, ele vai buscar todos os meios, e isso precisa haver, em defesa da sociedade, um filtro. Terapias ou medicamentos caros, que são quase que a última esperança para a sobrevivência daquele paciente. E há também lobbies que atuam nessa matéria. Doutor Márcio Schiffler, doutora Tatiana, doutora Paula e deputado Espiridião, há inúmeras ações judiciais que os pacientes pedem pelo remédio e não buscam remédio, deputado Arruda. Então, há também, em torno dessa matéria, um lobby da indústria farmacêutica que nós não podemos negar a sua existência. Isso me foi trazido no dia desse debate na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Quero parabenizá-lo pela música. E da minha autoria. Da sua autoria. Então, nós precisamos fazer com que o Estado fique protegido desta decisão judicial que só resulta em prejuízo para o poder público e não representa nenhum ganho. E, por último, nós não podemos trabalhar com terapias ou medicamentos sem um uso já comprovado, uma eficácia já comprovada, mas também não podemos permitir que essa lista do SUS fique uma lista obsoleta. Eu vou falar de uma atividade que eu tive quando era deputado estadual em São Paulo, em 1995, 96, um cientista chamado David Hu lançou uma combinação de medicamentos antirretrovirais que poderia prolongar a vida dos pacientes que tivessem o vírus da AIDS. Eu fui, junto com um conjunto de ONGs, fizemos uma representação no Ministério Público de São Paulo
E ali o Ministério Público fez uma atuação junto ao governo do Estado e São Paulo passou a distribuir esses antirretrovirais. Ali, na minha opinião, foi o momento exato da inovação, da incorporação de novas tecnologias na lista do SUS. Depois, o senador José Sarney fez uma lei nacional distribuindo a todos os portadores do vírus da AIDS, dando a oportunidade de acesso àquela antirretroviral. Portanto, nós temos que ter a capacidade de incorporar tecnologias, incorporar novos medicamentos. Agora, nós não podemos deixar isso ao sabor do juiz ou de um perito nomeado pelo juiz. Assim, eu proporia 3 grandes mudanças nesse projeto de lei na direção do aperfeiçoamento e quero trazer para todos aqui essa sugestão. A primeira sugestão é o juiz. Portanto, eu queria pacificar que nas políticas públicas, aí concordo com o Dr. Márcio Schiffler, que esse projeto não diz respeito apenas ao tema dos medicamentos. Ele diz respeito ao tema das demais políticas públicas. Por exemplo, eu fui a uma prefeitura no interior de São Paulo, Bauru, que o prefeito atual disse: puxa vida, a administração anterior distribuía casas em sorteio e não atendia quem estava em área de risco. Um equívoco, porque aquelas pessoas deviam estar em primeiro lugar na lista da distribuição de casas e depois outros critérios, mas não um critério tão universal. Eu costumo dizer que se pobre tivesse sorte, não estaria naquela situação, portanto, o sorteio não é um critério, na minha opinião, correto para a distribuição de um bem público. Tem que ter um critério social, acho que a conjunção de critérios sociais. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que pacificar no projeto, na sua redação, é dar clareza que esse núcleo duro dos direitos fundamentais pode sim ser objeto de intervenção judicial. Em segundo lugar, atribuir ao juiz uma assessoria científica, que não poderia ser feita, na minha opinião, através de nomeação de perito. Eu acho que isso deveria até se estender para outros temas. Por exemplo, o que a gente vê de desapropriações caras que são feitas, nós devíamos ter critérios mais científicos para se tomar decisões judiciais. Então, nesse caso aqui, eu, na minha opinião, estabeleceria a necessidade de convênios com centros científicos das universidades. Então, por exemplo, nós deveríamos colocar aqui que as universidades, o Estado do Rio Grande do Sul deveria fazer um convênio com o maior centro científico gaúcho, que eu não sei se é a Universidade Federal, a Universidade Estadual, mas ter essa obrigatoriedade que não estaria nas mãos de um perito judicial, dizer se aquilo é bom ou não, mas uma junta científica que poderia dizer: olha, esse remédio não tem evidências, que ele deveria estar na lista, que deveria ser concedida essa liminar. Esse remédio, sim. Então, eu não deixaria nas mãos do juiz essa decisão dessa importância, porque senão o juiz fica no juízo, que é chamado de juízo de misericórdia, que é aquela história seguinte: se o cidadão vai morrer, eu não quero que ele morra, ele está dizendo que aquilo vai impedir que ele morra, está aqui a decisão, e nem sempre é uma decisão que tem base científica. Então, saímos do juízo de misericórdia e vamos para uma decisão com base científica. Então, é uma segunda alteração que eu faria nesse projeto. A terceira alteração, eu acho que o projeto previu uma intervenção nos orçamentos exagerada, que eu não permitiria. Eu faria um recuo dessa intervenção. Decisão é decisão. O senhor vai ter que dar o remédio, ponto, com as consequências do não cumprimento de uma decisão judicial que a lei já prevê.
mas não uma interferência no orçamento público, quer dizer, tire dali e ponha lá, porque o orçamento público é fruto do processo democrático, de audiências públicas, depois debate na Câmara. Portanto, não deixaria ao sabor do juiz dizer como mudar rubricas para atender a sua ordem judicial. E, por último, eu tiraria o crime de improbidade. O crime de improbidade, eu costumo dizer que, muitas vezes, a pessoa é acusada de um crime que ela não sabe do que se trata, tanto pelo caráter aberto do crime de improbidade. Eu me lembro, outro dia, ter encontrado o ministro Jobim, e o ministro Jobim falou: eu não sei como nós deixamos passar uma legislação desse grau de abertura. Porque, evidentemente, se o prefeito causa um prejuízo para a cidade, se tem dolo no que ele fez, aí é um crime. Agora, ferir princípios constitucionais, isso permite um grau de subjetividade no entendimento do promotor e do juiz indevidos. E assim eu acho que nós não deveríamos mais permitir. Essa casa, na minha opinião, deveria mudar essa legislação. Eu acho que nós fomos construindo legislações muito abertas que acabam autorizando um fenômeno que já acontece, que eu acho que ele é um fenômeno consolidado, mas que nós não poderíamos dar essa amplitude que é do ativismo judicial. Portanto, eu localizo 3 modificações aqui, que depois eu poderia fazê-lo indicando os artigos e propondo melhor redação, que é, primeiro, estabelecer que, quando se quer introduzir inovações científicas, nós tenhamos a garantia que essas inovações tenham uma aprovação de uma junta científica para sair do juiz de misericórdia. Segundo, não permitir o ingresso do juiz na decisão orçamentária que não lhe pertence. Essa é uma decisão, na minha opinião, que pertence à sociedade, ao legislativo e ao executivo. E, por último, retirar essa punição do crime de improbidade do projeto. Com essas 3 modificações, eu acho que a gente pode equilibrar esse debate. E, portanto, vejo que poderia, no mês de fevereiro, sugerir a Vossa Excelência uma reorientação desta redação nesses 3 pontos para garantir maior precisão ao que se pretende aqui fazer. Então, são essas as minhas sugestões a Vossas Excelências, agradecendo tão elevada contribuição de todos que aqui participaram. Antes de passar a palavra, que obviamente tem que ser passada,